Olá, amigos do canal. Estou aqui para conversar com vocês um negócio que é importante, está relacionado aos fungicidas, e isso também tem um impacto bastante interessante na hora que a gente olha para a molécula, identifica que molécula que é, que grupo que é e, por conseguinte, até essa questão de eficácia. Aqui, por exemplo, temos uma molécula de tebuconazole. Eu disse, poxa, mas como é que eu vou saber que é tebuconazole se não está escrito? Está aparecendo para nós ali a identificação do grupo dele, só que a gente não está acostumado a ver isso, especialmente nós do campo e tal, a gente está muito na corrida, não consegue ver e fazer essa leitura, mas está implícito dentro da molécula o local onde mostra o seu grupo. E não só os triazóis, os outros também vão estar presentes nesse cenário e nós vamos discutir agora isso daí. Então, para onde a gente olha, né? Basicamente a gente olha para o anel aromático, né? Tem alguns pontos que vão identificar qual grupo vai pertencer, mas o anel aromático muitas vezes ele vai nos dar uma pista muito boa do que é. Por exemplo, aqui são os que são derivados, né, de nitrogênio, que possuem nitrogênio no anel aromático, né? Existem alguns anéis aromáticos com enxofre, uns com oxigênio, mas esses aqui são basicamente compostos de nitrogênio. E aí depende do número de nitrogênios, eles vão ganhando nomes. E aí olha que coisa interessante, né? Aqui eu começo a partir de 2 nitrogênios no anel aromático, né? Aí ele já ganha o nome de imidazoles. Se ele tiver só um, vai ser um pirrole, inclusive. Já se tiver 2 nitrogênios, vai ser um pirazole. Isso vai ser importante, porque depois, num outro vídeo, nós vamos conversar sobre as carboxamidas que a gente usa no campo hoje. Todas as carboxamidas são derivados que existem no campo hoje, 2020, são derivados de pirazoles. Depois nós vamos conversar sobre isso, onde que esse pirazole está e como que ele participa da eficácia da carboxamida. Mas olha que coisa interessante, aonde nós temos 3 nitrogênios, né, temos dois tipos de triazóis. Temos 1, 2, 3 triazol e 1, 2, 4 triazol. Então, mas o que significa isso aí e tal? Na verdade, o tri quer dizer de 3, né, e o azole, azoto, né, em vários idiomas, o azoto, o azol, quer dizer nitrogênio. Então é triazol, tem 3 nitrogênios no anel aromático. Nós vamos ver que os fungicidas, basicamente, ele vai predominar na posição 1, 2 e 4. Depois nós vamos ter o tetrazole até o pentazole, que são nitrogênios em todas as posições do anel aromático. Isso é importante para a gente ver, principalmente porque tem algumas derivações que já existem no campo. Por exemplo, o proteoconazole. O proteoconazole não é um triazol, né? Ele é um triazolintione. Depois nós vamos conversar sobre isso daqui, mas veja que ele tem um anel aromático com 3 nitrogênios na posição 1, 2 e 4, porém ele possui enxofre, uma acetona, que nós vamos conversar em outro vídeo. E olha que coisa interessante também na questão de um outro inibidor de ergosterol, que também já conhecemos, né, o fempropimorf, a morfolina. Ela tem um desenho totalmente diferente, ela não é triazol, não é triazolintione. Como é que eu vou saber disso? Você olha para a molécula, você está vendo que não tem nenhum anel aromático com 3 nitrogênios no anel. Então, classicamente, ela não é um triazol. E se a gente olhar alguns exemplos que eu coletei na página do FRAC, agora, a gente vai observar, aqui são vários exemplos, a gente está vendo que todos eles possuem o anel aromático, né, com 3 nitrogênios, caracterizando a classe dos triazóis. Então, o ponto importante para a gente definir aqui é o seguinte, a gente definir como que a gente olha para a molécula e definindo ao olhar para a molécula, nós vamos ver que basicamente esse anel triazol é o anel que vai ser introduzido lá no sítio-alvo e vai, como uma chave numa fechadura, ele vai fazer as ligações internas com os aminoácidos do patógeno, que vamos conversar outra hora, e vai fazer a morte desse patógeno. Por isso que alguns fungicidas têm eficiências diferentes, apesar de todos terem o mesmo anel aromático, mas a composição do restante da molécula é diferente. Então isso faz parte rapidamente dessa questão da observação dos grupos dos fungicidas aqui, e aqui basicamente a gente está falando dos triazoles. Tá joia? Se gostou, dá um joinha, compartilha aí e deixa o recado, vamos conversando. Feito, um abraço, tchau.